Olá, alunos, sejam todos bem-vindos. Sou a professora Thalessa e o tema da nossa aula de hoje é figuras de linguagem. Bem, as figuras de linguagem são importantíssimas para dar mais expressividade ao texto, seja o falado ou o escrito, produzindo assim neles, na verdade, no discurso, efeitos de forma conotativa, enfática ou indireta. Mas afinal, o que são as figuras de linguagem? As figuras de linguagem, também chamadas de figuras de estilo, são recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-la mais bonita, certo? E dependendo da sua função, ela pode ser classificada em uma das 4 classificações ou grupos que vamos ver a partir de agora. O primeiro grupo são as figuras de palavras ou semânticas. Então, essas produzem maior expressividade à comunicação através das palavras. E dentro desse grupo estão as figuras de palavras que são a metáfora, a comparação, a metonímia, a catacrese, a sinestesia, a perífrase e a antonomásia. O segundo grupo são as figuras de pensamento, e essas produzem maior expressividade à comunicação através da comunicação das ideias e pensamentos. Dentro dessa segunda classe estão hipérbole, eufemismo, lílote, ironia, personificação, antítese, paradoxo, gradação e apóstrofe. A terceira classificação são as figuras de síntese ou construção. Elas produzem maior expressividade à comunicação através da inversão, repetição ou omissão dos termos na construção das frases. Exemplos de figuras de sintase são elipse, zeugma, hipérbato, polissíndeto, assíndeto, anacoluto, pleonasmo, sílipse e anáfora. O quarto grupo são as figuras de som ou harmonia, que produzem maior expressividade à comunicação através da sua sonoridade. Exemplos de figuras de som: aliteração, paronomásia, assonância e onomatopeia. Devido ao grande número de figuras de linguagem que cada grupo contém, eu resolvi escolher algumas para serem abordadas nesse vídeo, certo? Nessa aula, mas não se preocupem que na descrição do vídeo eu irei deixar o link de um material que contém todas elas para que vocês possam estar acessando. Figuras de palavras. Exemplos. A metáfora. Bem, a metáfora ela representa uma comparação de palavras com significados diferentes e cujo termo comparativo fica subentendido na frase. Exemplo, a vida é uma nuvem que voa. Logo, o termo que está subentendido é o termo como. Logo, a frase ficará, a vida é como uma nuvem que voa. Segundo exemplo, fala uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Uau! Agora traduz. Aí você está querendo demais. Então, aqui vocês podem observar mais uma vez o uso da metáfora que está subentendido na frase. Meu amor é como uma caravana de rosas vagando num deserto inefável. A segunda figura de palavra é a comparação. Chamada de comparação explícita, ao contrário da metáfora, neste caso são utilizados conectivos de comparação. Por exemplo, assim, tal, qual e como. Exemplo de comparação: seus olhos são como jabuticabas, ou seja, está comparando, os olhos de alguém com a jabuticaba. Segundo exemplo, acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre? O amor é como um motor de carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Então, o uso da comparação ele é observado por meio do conectivo como nas frases o amor é como uma flor e o amor é como o motor do carro. Metonímia. A metonímia é a transposição de significados considerando a parte pelo todo
e o autor pela obra. Vejamos. Costumava ler Shakespeare. Logo, percebemos que aqui é a presença da metonímia porque está trocando o autor pela obra. Logo, a frase ficaria da seguinte forma: costumava ler as obras de Shakespeare. Segundo exemplo, meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? O meu pai só tem um boi, mas ele está inteiro. Então, aqui podemos observar mais uma vez, né, o uso da metonímia ao substituir o vocabulário boi por cabeças de gado, ou seja, está substituindo a parte pelo todo. Figuras de pensamento. Hipérbole. A hipérbole corresponde ao exagero intencional na expressão. Exemplo, quase morri de estudar. Segundo exemplo, tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha. Viu como eu canto bem? Aham. Aposto que Elis Regina está morrendo de inveja. Eu sou sinistro. Então, aqui a expressão morrendo de inveja, ela é uma hipérbole. Logo está correspondendo a um exagero. Assim também como o termo morri na frase quase morri de estudar. Eufemismo. Bem, o eufemismo ele é utilizado para suavizar o discurso. Exemplo, entregou a alma a Deus, ou seja, nessa frase está querendo dizer informar a morte de alguém. Segundo exemplo, fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Então, nessa charge, a explicação de fofoqueira ela é usada para suavizar o discurso, ou seja, o termo fofoqueira. Então, a explicação eu sou produtora de biografias orais não autorizadas é exatamente o eufemismo, né, que é uma suavização do discurso. Figuras de pensamento, a ironia. Então, a ironia é a representação do contrário daquilo que se afirma. Vejamos os exemplos. É tão inteligente que não acerta nada. Quem foi o inteligente que usou meu notebook e apagou tudo que estava gravado? Então, nota-se o uso da ironia, uma vez que o personagem, ele está zangado com a pessoa, que utilizou o seu computador e ele usa o termo inteligente de maneira irônica, não para dizer que a pessoa é inteligente, mas sim que ela não é inteligente, ou seja, que no caso ela é burra, entendeu? Assim como no primeiro exemplo. A personificação ou prosopopeia é a atribuição de qualidades e sentimentos humanos a seres irracionais. Exemplo, o jardim olhava as crianças sem dizer nada. Bem, aqui podemos observar a atribuição de uma característica humana, que é de olhar, ao jardim. Segundo exemplo, tá se olhando no espelho, Zé Lelé? Eu não, ele é que tá me olhando. Então, a personificação nessa frase, ela é expressa na última parte do quadrinho, onde Zé Lelé afirma que o espelho está olhando ele. Assim, utilizou-se uma característica dos seres vivos, que é olhar, a um ser inanimado, que é o espelho. Antítese. A antítese é o uso de termos que têm sentidos opostos. Exemplo, toda guerra finaliza por onde devia ter começado a paz. Então, aqui podemos observar o uso da antítese em guerra e paz. Sabe, Adão, tudo precisa de um contraponto. Para existir o positivo, tem de haver o negativo. Para existir o um, tem que existir o menos um. Sem o mal, como saberíamos o que é bem? O que seria da paz sem a guerra? O que seria do John sem a Yoko? Então, aqui podemos observar que o uso da antítese ele é expressado pelos sentidos opostos de positivo, negativo, mal, bem, paz e guerra. Paradoxo. Bem, o paradoxo ele representa o uso de ideias que têm sentidos opostos, não apenas de termos, como é o caso da antítese. Estou cego de amor e vejo quanto isso é bom.
Então pensamos, como é possível alguém ser cego e ver? Logo percebemos que não há apenas a oposição dos termos, mas também de ideias. Toda certeza é relativa. Tem certeza, professor? Absoluta. Então aqui também podemos observar o uso do paradoxo pelas ideias com sentidos opostos, realçada pelos termos que explicam a certeza, em que o professor ele diz que ela é relativa e absoluta. Figuras de sintaxe ou construção. A elipse é a omissão de uma palavra que se identifica de forma fácil. Vejamos os exemplos. Tomara você me entenda. Logo aqui podemos perceber que a palavra que está omitida é a palavra que. Logo, a frase ficaria da seguinte forma: tomara que você me entenda. Segundo exemplo. Primeiro ele começou a beliscar entre as refeições, depois a comer sanduíche entre as refeições, agora ele come refeições entre as refeições. Então, na segunda imagem do quadrinho, notamos que o uso da elipse, ele se dá, pela omissão dos termos ele começou, e a frase ficaria da seguinte maneira: depois ele começou a comer sanduíche entre as refeições. Hipérbato. Bem, o hipérbato é a alteração da ordem direta da oração. Vejamos os exemplos. São como uns anjos os seus alunos. Logo, a ordem correta da oração ficaria da seguinte forma: os seus alunos são como uns anjos. Segundo exemplo. Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico um brado retumbante. Logo, a ordem correta dessa oração ficaria da seguinte forma: das margens plácidas do Ipiranga ouviram um brado retumbante de um povo heróico. Polissíndeto. O polissíndeto é o uso repetido de conectivos. Vejamos os exemplos. As crianças falavam e cantavam e riam felizes. Então, aqui podemos observar o uso repetitivo do conectivo e. Segundo exemplo. Mãos ao alto. Se for eleitor, passe a carteira. Se for deputado, passe a mala. Se for assessor, passe a cueca. Então, nesse exemplo, podemos observar o uso repetitivo do conectivo se for. Pleonasmo. É a repetição da palavra ou da ideia contida nela para intensificar o significado. Exemplo. A mim me parece que isso está errado. Então, podemos observar a repetição dos termos, me e mim, para intensificar a ideia, do significado. Logo, a forma correta dessa frase é a seguinte: parece-me que isso está errado. Segundo exemplo. Saia para fora, Rex. Ela te enxotou com um pleonasmo? Impossível. Ela não seria capaz. Então, o que era? Entendi. Levar a saia para fora. Então, aqui podemos perceber o uso do pleonasmo na tirinha em saia para fora. Uma vez que o verbo sair, ele já significa sair para fora. Anáfora. Bem, é a repetição de uma ou mais palavras de forma regular. Exemplo: se você sair, se você ficar, se você quiser esperar, se você qualquer coisa, eu estarei aqui sempre para você. Então, aqui podemos observar na repetição das palavras se você, se você. Segundo exemplo. Doutor, eu tô com falta de ar. Só pois esse hospital está com falta de leito, falta de médico, falta de medicamento, falta de verba. Então, aqui podemos observar o uso da anáfora pela repetição do termo falta. Figuras de som ou harmonia.
aliteração. Bem, a aliteração é a repetição de sons consonantais. Exemplo. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Então, aqui podemos observar, né, a repetição dos sons consonantais, ou seja, dos sons das consoantes na seguinte frase, assim como na tirinha abaixo. Assonância. Bem, a assonância é a repetição de sons vocálicos, ou seja, de sons das vogais. Exemplo. O que o vago e incógnito desejo de ser eu mesmo, de meu ser me deu. Então, podemos observar, né, a repetição dos sons vocálicos do E, certo? Segundo exemplo. Minha mãe amassa só. Sim, amassa só e salga a massa. A massa se amassa na mesa. A massa é sã? Sim, essa massa é sã. O bom de ir para a escola é que a gente pode ter conversas literárias. Então, aqui, né, o uso da assonância ele é expressado pela repetição das vogais A em massa, salga e amassa. Onomatopeia. Bem, a onomatopeia é a inserção de palavras no discurso que imitam sons. Vejamos. Não aguento o tic-tac desse relógio. Logo, o tic-tac ele representa o som, né, do relógio. Segundo exemplo. Bum, bum, bum. Cebolinha, quer parar de fazer barulho? Boa, boa. Então, no primeiro e último quadrinho, temos o uso da onomatopeia em bum, bum, bum e boa, boa. Então, o primeiro ele expressa o som do tambor e o segundo, o choro de cebolinha. Bem, gente, essa foi a nossa aula de hoje sobre figuras de linguagem e espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.